Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a palestra depois pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa atividade de hoje, primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam conosco durante toda essa noite, durante toda a palestra, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão em seus lares assistindo a gravação, todos sejam amparados e auxiliados nas suas necessidades. E iniciando a nossa palestra, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente, nossa companheira Nilza, sempre está aqui com a gente, a que mais fez palestras para a gente até hoje. Se isso me garantir um lugar no céu, eu vou continuar vindo. Boa noite, meus amigos. Para hoje, eu escolhi um tema que eu considero importante para nós aprendermos sobre a vida e sobre nós mesmos. Então, como eu sempre gosto de dizer, somos espíritos provisoriamente encarnados com a proposta do crescimento espiritual, do desenvolvimento do espírito, para que nós possamos aprender quanto à liberdade, sermos mais felizes, programarmos uma reencarnação mais suave. Isto também é possível. E o que eu entendo de importante para conversarmos, que é o que nós vamos refletir hoje. Nós, espíritos, recebemos na espiritualidade um corpo físico que é igualzinho o perispírito, que é o modelo para a matéria que a gente, por misericórdia divina, recebemos, porque é desta forma que nós vamos vivendo aqui na Terra, aprendendo a viver e com tudo isto, com toda essa nossa vivência, nós temos também que lembrar que quando estávamos lá no mundo espiritual, organizando o nosso planejamento reencarnatório, nós trouxemos para cá alguns deveres. E um dos deveres que nós abraçamos é cuidar do corpo, porque ele de fato é muito importante. É isso que nós vamos ver aqui com a orientação de Georges, um espírito que através de Allan Kardec nos apresenta este texto, que é muito simples, é verdade, mas que eu acredito que vai nos ajudar a pensar e repensar em algumas coisas da nossa vida. Cuidar do corpo e da alma. Este é o título do texto e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi escrito em 1863. E eu afirmo, está muito atual, não é? Pela vida que se leva, pelas dificuldades que encontramos, pelos desafios que nós temos que enfrentar para nós mesmos. Esta é a questão. Então, primeiro a mensagem de Jesus. Sedes perfeitos,
como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esta foi a mensagem que Jesus deixou. E a gente já sabe que, como Deus, ninguém de nós será, porque Ele é o único. Mas o que nós podemos alcançar é uma pureza no espírito, como Jesus. Porque Jesus foi como cada um de nós. Claro que muito milênios antes de nós, ele viveu em outros planetas, em outras estações, como diz a história. E ele então tornou-se o diretor do planeta Terra, o orientador de cada um de nós. Então nós podemos alcançá-lo. Vai demorar? Ah, vai, não é? Mas a gente já pode, desde então, seguir os passos que ele nos orienta e muitas vezes nos conforta. Então eu trago aqui essa imagem. O que somos em realidade? Nós somos espíritos. É um ponto de luz. Lembrando que nós aprendemos na doutrina que somos centelhas divinas. Essa foi a criação de Deus para cada um de nós. Não temos forma. Quando alguém diz assim, eu vi um espírito, o que a criatura realmente viu foi o perispírito, que é o que dá a forma para o corpo físico. O espírito mesmo não há como ver, mas o perispírito sim, é possível ver. E eu queria também dizer para vocês que tudo que o espírito sente, que nós sentimos emocionalmente, as emoções passam para o corpo físico através do perispírito. Por exemplo, quando nós nos assustamos, quem fica assustado é o espírito, mas a reação do susto é no corpo físico. A gente não fica com a boca seca quando leva um susto? Não dispara o coração? Não é assim? Não dá às vezes moleza no corpo, né? Por conta do susto que a gente leva. Quantas vezes, quando estamos assustados, precisamos de um copinho de água? E a mãe da gente dava água com açúcar, né? Que era para acalmar daquele momento, com aquela emoção mais diferente. Do mesmo jeito, tudo que nós, encarnados, sentimos pelo perispírito vai refletir nas emoções que é nossa, espíritos que somos. E eu penso sempre, meus amigos, nós temos que assumir o que somos em realidade, não é? E que a nossa realidade mesmo não é aqui. Aqui é uma passagem, é temporário, mas é muito rico, porque é aqui, presos na matéria, que vamos aprender muitas coisas que precisamos de fato aprender. Muito bem, então, Georges inicia fazendo uma pergunta. Consistirá a perfeição do espírito, por isso que ele fala perfeição espiritual, consistirá esta perfeição na maceração do corpo? Aí eu fui lá no dicionário, o que é maceração? Uma palavra que eu raramente pronuncio. Então ela quer dizer amassar, triturar, esmagar, pisar ou esmigalhar. Ou seja, trocando em miúdos, eu preciso judiar do meu corpo para que eu, espírito, possa alcançar a perfeição? Essa é a pergunta que ele levanta nesse trabalho e agora ele vai falando, nós vamos aqui conversando e vai nos orientar sobre tudo isso. Diz ele então, para resolver esta questão, que questão? Aquela pergunta, né? Se eu preciso judiar do meu corpo para que o espírito possa evoluir. É disso que ele está falando aqui.
Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares. Começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo. Eu até trouxe em vermelho para ficar bem claro, né? Que é o tema central aqui da nossa conversa. Que segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Ele está dizendo isso, que nós espíritos estamos provisoriamente aprisionados na matéria, e é verdade. Quando nós dormimos, o espírito não sai do corpo. Nós, espíritos, projetamos-nos para algum lugar na espiritualidade, ou não, aqui na Terra mesmo. Mas é projeção. Dizer que o espírito sai não é real, porque estamos presos por aquele cordão prata, não é? Que a gente vê nos estudos da espiritualidade. Então, é uma projeção que nós conseguimos fazer. Isso ele está dizendo para confirmar que nós, espíritos, estamos aprisionados à matéria. Quando é que nós nos libertamos? Quando nós morremos. Quando o corpo entra em falência e o espírito torna-se então livre da matéria. Mas esse é um outro assunto para o outro momento. Então diz ele lá, para que esta prisioneira, para que nós, espíritos, possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão de liberdade, o corpo físico, esse instrumento do espírito, deve estar sadio, disposto e vigoroso. Isso é verdade. Quando nós adoecemos, como é que nós ficamos? Entristecidos, não é assim? Amontoados, sem vitalidade alguma, porque o corpo não está reagindo favorável ao espírito. Quando estamos vigorosos, como ele diz aqui, dispostos e sadios, nós temos a sensação, ou o que ele diz ali, de ilusão de liberdade. Porque as emoções que o espírito está sentindo vai refletir naturalmente para o nosso corpo físico. Então nós fazemos o quê? Cuidamos da vida, não é assim? Cuidamos de tudo que nos é de responsabilidade, podemos nos divertir, podemos muitas coisas boas que realmente nos causam alegria e prazer e, claro, sempre fazendo o melhor que nós pudermos a qualquer momento das nossas vidas. Então, para que eu possa, eu espírito, ter esta ilusão de liberdade, preciso cuidar do corpo. Precisamos fazer tudo o que é possível pela nossa saúde física e espiritual também. Eu gosto muito de contar, e acredito que já tenha contado aqui um monte de vezes. Em 2015, eu estava adoentada. E fui a irmã Francisca num tratamento espiritual voltado para a minha saúde. Na terceira semana, o espírito amigo disse para mim: povoa a sua mente com ideias felizes. Isto era 3h30 da manhã. Eu pulei da cama. Queria conversar com ele, mas ele foi embora. Jogou a ideia na minha cabeça e foi cuidar da vida, porque eles não ficam mesmo, né? E eu então fiquei meditando sobre isso. E ele tinha razão, porque o meu problema de saúde, eu cuidava, claro que eu cuidava, mas o pensamento voltado para eu não estou bem,
eu estou passando mal, posso até morrer. Essas bobagens que a gente costuma pensar. A partir do momento em que ele me disse, povoa a sua mente com ideias felizes, eu fiz uma mudança radical no meu pensamento. Quando vinham essas ideias, eu já procurava expulsar e colocar no meu pensamento ideias muito otimistas, ideia de saúde, de alegria de viver. Comecei a ler gibi, que gibi é gostoso, né? Para me distrair. Comecei a cantar, ligando o rádio, enfim. Eu passei a organizar na minha história momentos mais serenos, mais felizes, mais alegres. Isso ajudou imensamente a minha cura, que veio logo em seguida. Claro, associado ao tratamento. Aqui tem Reiki, né? Reiki ajuda muito também. Reiki, cromoterapia, mas o pensamento elevado é fundamental. Porque mesmo fazendo Reiki, se eu continuar com o meu pensamento lá embaixo, não vai ajudar. Então, eu queria dividir isso com vocês, porque para mim, gente, tem 10 anos. Nós estamos em 2025, 10 anos que ele disse isso para mim e eu nunca mais esqueci. Porque foi realmente muito importante, não é? Daí, a sensação de bem-estar, a coragem para viver. E quando as enfermidades vão chegando, que é muito natural, preciso olhar para ela e cuidar, né? Cuidar sempre. Eu tenho atravessado dias realmente de enfermidade. E quando eu vou sair para ir ao médico, eu faço oração por ele. Se está agendado, por exemplo, semana que vem eu vou ao médico, eu já começo a orar por ele desde agora. Nos meus momentos de prece, eu peço pelo médico, para que ele faça em mim o seu melhor trabalho. E eu conto para vocês que isso aconteceu um dia. Eu fiz a segunda cirurgia de cérebro. Eu comecei a orar por ele. Faltava um mês para fazer a cirurgia, lá em São Paulo, da Beneficência Portuguesa. Eu sabia o médico, já o conhecia, e orava por ele, orava, pedia muito a Deus. E na minha prece, na última semana, eu pensava assim, ô Senhor, que ele faça uma cirurgia tão perfeita que ele possa levar para congresso. Olha a minha loucura, Wilson. Seria tão bom se fosse tão perfeito que ele leve para o congresso. Ai, como eu sou infantil. E não é que ele levou, Wilson? Eu operei em fevereiro. Em abril eu fui lá. Ele falou, querida, fui no congresso e levei seu caso. Eu falei, oba! Eu acho que eu pensava assim, ai, como eu sou boba. Mas não é que deu certo. A minha irmã andou muito doente e ligava para mim constantemente. Eu falei, Maria, reza para o doutor. Reza todo dia para ele fazer em você o melhor trabalho dele. E não é que foi também? Lá eu aprendi a rezar, não é? A gente tem que fazer isso. A gente não está aqui por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E aprender algumas coisas para que tudo melhore é nosso dever, né? De aprender e realmente agir favoravelmente. Vamos lá. Estabeleçamos uma comparação. Isso também é bem interessante. Eis que ambos, o espírito e o corpo físico, se encontram em perfeito estado que devem fazer para manter o equilíbrio, que isso é fundamental, né? Entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes, e é verdade. Nós vamos ver num quadro que eu fiz aqui, como é diferente o que o corpo precisa e o que o espírito precisa. E estamos juntos, não é? O tempo todo. Vejam só. Ah lá. Cuidar do corpo. Nós precisamos do quê? De um ar puro para respirar, não é isso? Nós, encarnados. Precisamos de água.
limpinha, saudável. Precisamos de alimentos que também sejam alimentos bastante sadios, né? Tomando muito cuidado com o que vamos comer. E precisamos também de nos movimentarmos. Vale sim caminhada, atividade física, enfim. Dançar, que eu gosto muito. Então a gente vai fazendo tudo isso para poder manter o espírito também em harmonia com a vida. Então vejam só, é tão diferente, não é? O que o corpo precisa e o que nós, espíritos, precisamos. Precisamos de conhecimento em qualquer segmento da nossa vida. Quem trabalha, às vezes não tem que fazer uns cursos de aperfeiçoamento para ser um profissional mais capacitado, mais competente. Nós, donas de casa, não temos que correr atrás de umas receitinhas de almoço, né? E de jantar, fazendo uma comidinha gostosa, não tem? Essas máquinas maravilhosas que nos ajudam tanto, né? Eu falo que eu amo minha máquina de lavar. Enquanto ela trabalha, eu estudo, não é? É uma bênção. É a tecnologia nos favorecendo, né? Então, temos que conhecer tudo que for possível. E eu incluo o conhecimento da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque ela vai nos ensinar sobre a nossa realidade. Primeiro, vou repetir, somos espíritos provisoriamente encarnados para a nossa evolução. E aprender tudo que está e que é possível de aprender no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina e toda a filosofia que a doutrina nos apresenta, também nos ajuda muito nessa travessia aqui na Terra. O que mais que nós espíritos precisamos? De bons relacionamentos, bons mesmo. Pessoas alegres, otimistas, de bem com a vida, que tenham forças para enfrentar todos os desafios que de repente caem no nosso colinho, né? Uma situação que você não espera, e aí o que eu faço? E também o espírito necessita construir sentimentos nobres. E a base desses sentimentos é o amor. É fundamental. E temos que aprender a nos amarmos. Isto não é egoísmo. E eu afirmo que ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho amor por mim, não vou saber amar ninguém. Isso é real, né? Nós temos que ter para poder compartilhar com as criaturas. E ele continua, o embate. Embate o que é? É choque, é colisão, é encontro. Também fui atrás, porque não é uma palavra comum no meu dicionário, né? Então, o choque, vamos dizer assim, entre o espírito e a matéria parece inevitável, e é mesmo. Nós estamos ali, corpo, perispírito e espírito. Mas o grande comandante é o espírito. Temos que lembrar, não é? Então, o embate entre eles parece inevitável e difícil, muitas vezes, sem dúvida, chegar-se ao segredo do equilíbrio. Como é que eu posso alcançar esse equilíbrio? Atendendo às necessidades do espírito que eu sou. Enquanto isso, equilibradamente, eu vou atendendo à necessidade do corpo físico. Eu preciso disso. Equilíbrio, serenidade, força, calma. É o que a gente consegue na casa espírita. Outro dia veio uma senhora, eu estava no atendimento, e ela queria saber se a casa ajudava ela a encontrar um trabalho. Eu disse a ela, não fazemos esse tipo de atividade aqui. O que nós podemos fazer é auxiliar a senhora a encontrar o equilíbrio necessário para que a senhora se fortaleça e vá buscar o que precisa.
não é? Ninguém pode esperar nada de ordem, vamos chamar de ordem material, mas fortalecer-nos na condição de espírito, sim. A casa tem este compromisso, esse é a grande tarefa nossa. Então, o embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Vamos ver mais o que ele diz aqui para nós. Dois sistemas se defrontam neste caso. Aqui também é muito interessante, para nós percebermos de que jeito que nós estamos nessas duas questões aqui, né? Então ele fala, tem aquelas criaturas que ele chama de ascetas, que desejam abater o corpo. São tão ligadas às questões espirituais que não valorizam o corpo. Nós temos um exemplo na Semana Santa, lá nas Filipinas, sai uma procissão de homens sem camisa, com um chicote, e eles se chicoteiam durante toda aquela procissão, porque no entendimento deles é assim que eles vão crescer espiritualmente. Será que a gente precisa disso? Claro que não, né? Mas eles trazem esse costume, que é uma agressão ao próprio corpo. Esses jejuns que as pessoas estão fazendo, jejum de 12 horas, isso é contrário à lei da natureza. Eu vejo algumas pessoas que fazem, eu digo que eu não tenho nada com isso, mas eu não farei. Porque tem outras maneiras de emagrecer, né? Sem ter que agredir o próprio corpo, porque é uma agressão. Então nós temos que descobrir de que jeito posso atender o meu corpo físico para que eu viva realmente em harmonia. Mas aqui ele vem dizendo sobre isso. Os ascetas que não valorizam o corpo e os materialistas, que é o extremo oposto, não é isso? Que querem diminuir a alma, que não acreditam nem em Deus. Conhecemos algumas pessoas assim, né? São difíceis, muito difíceis, mas é o jeito de cada um que a gente respeita. Ele, George, chama de duas violências, quase tão insensata uma quanto a outra. Claro que é insensatez, porque não é equilibrada, não é assim? São extremos que as pessoas buscam e isto não vai nos ajudar. E tem criaturas que são absolutamente sistemáticas e não abrem mão nem para um diálogo, nem isto, né? Porque não querem saber. Acham que é daquele jeito e que é assim que funciona. E ele continua. Ao lado dessas pessoas, esses grupos de pessoas, duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes. Temos os indiferentes? Temos. Pessoas que, olha, levam a vida de qualquer jeito, sem compromisso com nada. A minha pergunta é, estão felizes assim? Se tiverem, ótimo, né? Quase, indiferentes que sem qualquer convicção, nem paixão, amam com tibieza. O que é tibieza? É desleixo. Sabe, não tem um sentimento profundo. Não é qualquer coisa que seja transformador para aquele espírito, né? E gozam com parcimônia, que são pessoas mais austeras e muito criteriosas. Então são dois extremos. Tem aquele que não liga para nada e tem aquele grupo que é radical nas questões que pensa. Onde, pois, a sabedoria? Essa é a questão, né? Porque realmente, se você tem pensamentos e atitudes extremas, onde a sabedoria? Onde é que eu vou encontrar uma questão equilibrada neste caso, né? Responde ele em parte alguma. Não há equilíbrio, né? Em situações como essa que ele apontou agora. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver
se o Espiritismo, bendita doutrina, não viesse em auxílio dos pesquisadores, porque existem. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu li no jornal que o hospital de Botucatu, aí eu não lembro o nome do bairro, mas é ligado a uma universidade de medicina. Eles levaram para o conselho ético do hospital a proposta de convidar médiums para uma pesquisa. Então, um grupo de doentes do coração recebiam passes e orações deste grupo de médiums. E um outro grupo de doentes, também de doentes do coração, não eram atendidos pela espiritualidade, aparentemente, né? Porque a gente sabe que não é bem assim, todos somos amparados. Mas, onde eles queriam chegar? Aqueles que recebiam o passe e as orações ficaram curados mais depressa. Tiveram suas vidas resolvidas muito rápido, diferente dos outros. E foi uma pesquisa feita pela universidade lá em Botucatu. Então chega aqui, né? A doutrina espírita veio em auxílio dos pesquisadores. Em São Paulo também tem. Para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma. Dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, e é verdade, para estarmos aqui, o espírito precisa do corpo, não é? Indispensável cuidar dos dois. Cuidar do espírito, já sabemos quais são as necessidades dele, do corpo e da alma também. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma, ele diz ali. Por enquanto né? Enquanto estamos por aqui. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Já que a gente vem de lá com um planejamento e com deveres, um dos nossos deveres é cuidar do corpo, para podermos atravessar a nossa experiência aqui. Não castigueis pela falta que o vosso livre-arbítrio, quem tem livre-arbítrio é o espírito, né? Nós espíritos, o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Então é isto. Qualquer coisa que nós fizermos enquanto encarnado é de responsabilidade do espírito. Porque quem tem livre-arbítrio somos nós espíritos. E nós é que comandamos cada passo que nós temos que dar aqui na Terra. Sereis por acaso mais perfeitos se a martirização do corpo não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? E agora? Será que judiando do meu corpo eu serei uma pessoa melhor? A gente aprende que não. Nós precisamos de outra coisa para nos tornarmos espíritos melhores. Está aqui, ó. Evangelização do espírito. É isso que a gente precisa. É o grande passo do espírito hoje, é a evangelização, que no passado era chamado de reforma íntima. Mas essa transformação moral só é possível quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, buscando compreender cada palavra e vamos colocando intimamente toda a aprendizagem possível, né? Então ele responde que não. A perfeição não está nisso, no judiar do corpo, né? Mas inteiramente nas reformas morais. Veja só, a que submeterdes o vosso espírito. Então eu trouxe esta expressão, evangelização de espíritos,
porque é realmente a grande proposta de Eurípides Barçanufo para todos nós. E ele termina dizendo: dobrai-o, o espírito, não é o corpo. Eu preciso me dobrar humildemente diante de Deus. Subjugai-o, subjugar-nos às leis divinas, que é necessário se nós quisermos ser felizes de verdade. Humilhai-o, mortificai-o, ou seja, transforma teu orgulho em humildade, transforma o teu egoísmo em fraternidade, em generosidade. Todo sentimento que não leva a uma alegria precisa ser apagado, porque trouxemos muitos das vidas que já vivemos. E que oportunidade extraordinária para nós conseguimos agora iniciar uma transformação. Não é só uma vida, precisamos de mais oportunidades. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz a criatura humana à perfeição. Jorges, um espírito amigo. Vamos à prece, então? Eu quero agora convidar os amigos para nós fecharmos nossos olhos, respirar suave e profundamente e buscarmos Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão, imensa gratidão, Senhor, porque deixamos tudo aquilo que nos distrai para ficarmos juntos e aprender das Tuas lições. Obrigada, Senhor. Pedimos a Tua paz para o nosso planeta, especialmente para as regiões de conflito, onde os espíritos de luz em Teu nome possam atuar pelas linhas do pensamento, aquelas criaturas, e que cessem as guerras, cessem os conflitos, imperando a paz, a mesma paz que desejamos para esta casa, que abre as portas e nos acolhe amorosamente. A paz, Senhor, para o nosso lar, envolvendo a todos aqueles a quem amamos. Diante disto tudo, Senhor, mais uma vez a nossa gratidão e o nosso pedido de sempre. Fique conosco, Senhor. Que assim seja.